Hoje eu tô meio sem ideia de frase pra falar na abertura, então vamos direto pro vídeo, segundo episódio de Falcão e o Soldado Invernal. Esse episódio ele já abre de uma forma bem interessante, porque a gente vai focar aqui direto num personagem que inicialmente a gente não sabe quem é, logo em seguida a gente vai entender que é esse novo Capitão América, entre aspas, quem vai assumir o manto e o que conversa muito com a ideia da série como um todo, que é falar de legado e falar de patriotismo. Então o governo não vai abrir mão do símbolo nacional, a grande força dos Estados Unidos, o Capitão América, o escudo e tudo mais. Então eles vão criar uma ideia de passagem de bastão, como se fosse um manto e um escudo muito mais do que a pessoa em si, muito mais do que o Steve Rogers em si. Então, inicialmente, a gente como fã, a gente não gosta disso. Pra gente, o Capitão América é o Steve Rogers, sempre vai ser o Steve Rogers. E é aí que a série rompe um pouco com essa ideia, porque inicialmente a gente vai pensar em vilanizar essa pessoa, por que ela tá assumindo o escudo, por que ela tá assumindo o manto do Capitão América. E aí a série faz algo muito inteligente, que é humanizar esse personagem desde o início. Então, desde ele sozinho ali naquele vestiário, vendo o lugar onde ele sempre ficou, a escola que ele estudou, e aí depois vai entrar pessoas que conhecem muito bem ele, e aos poucos a gente vai entender que aquele cara parece ser um cara legal, por mais que ele esteja assumindo esse manto, não é na maldade, e sim porque ele é um grande soldado, como fica claro nesses diálogos, que são de certa forma bem expositivos, mas eu acho que até necessário de alguma forma para a gente entender quem é aquela pessoa, e depois na entrevista a gente entende que ele sempre foi um grande fã do Capitão América e tudo mais, então ele tá fazendo isso porque ele acha que é o certo a se fazer ali. Pelo menos é assim que o personagem é apresentado pra gente nesse início. Pode ser que role uma certa subversão, pode ser que ele se transforme de certa forma em um vilão, mas inicialmente eu acho bem importante a gente ter essa humanização do personagem para romper até com uma expectativa que a gente tinha, uma expectativa de odiar esse personagem, e não é o que acontece de início, pelo menos não foi o que aconteceu comigo. E em seguida a gente vê como o Falcão e o Soldado Invernal reagiram a isso. Óbvio que eles não ficam felizes, o Bucky fica bravo com o Falcão porque ele não assumiu o manto, porque ele não usou o escudo, e o Falcão fica bravo porque ele achou que o legado do Capitão América deveria ser deixado apenas para o Steve Rogers. E é nessa dinâmica que a gente vai ter todo o episódio, essa dinâmica entre os dois personagens que vão estar em conflito o tempo inteiro. A gente tem que lembrar que eles sempre foram ligados durante o MCU pelo Capitão América, pelo Steve Rogers, mas eles nunca se deram bem, sempre rolou esse tipo de provocação, o elo deles era o Capitão América. Agora, sem o Capitão América, a gente vê como essa relação ela acaba ficando um pouco mais vulnerável, ela acaba ficando um pouco mais instável. E a outra dinâmica do episódio vai ser essa relação dos dois com o novo Capitão América, com o John Walker que assumiu o manto e o amigo dele ali que vai funcionar quase como um Bucky do primeiro Capitão América ou um Falcão do segundo Capitão América, do filme eu digo, né? Aquele cara que tá sempre do lado dele, o cara que tá sempre apoiando e é o amigo dele de muito tempo. E esse primeiro diálogo entre o Sam e o Bucky, entre o Falcão e o Soldado Invernal na série, mostra muito do tom que a série vai ter. É uma série que vai trabalhar muito mais aquele humor que a gente já está familiarizado do universo Marvel. Então, as diversas piadinhas, como em muitos momentos eles vão romper um pouco do drama para criar piadas. E vai ter piadas como, por exemplo, a do Big Three ali, né? Que são os androides, os alienígenas e os magos. E aí eles vão brincar com a questão do Doutor Estranho ser ou não um mago ou um feiticeiro, que o Bucky já leu o Hobbit e tal. Esse é o tipo de piada que a gente está acostumado a ver em todo o MCU, e aqui eles vão trazer um pouco desse espírito para a série, nessa dinâmica entre os dois. E é muito interessante como, quando os dois estão sozinhos dialogando, a gente vai ver aqueles beats sempre mudando quem tá em domínio na cena. Então um vai falar uma coisa que vai provocar o outro, e o outro em seguida vai falar uma coisa para rebater aquela coisa anterior que vai provocar esse segundo de novo. Então vai ser sempre esse conflito, sempre o diálogo tem conflito. E é importante que diálogo sempre tenha um conflito, porque é assim
que você avança a história de alguma forma. É assim que você desenvolve esses dois personagens. Em seguida, a gente vai para a primeira missão ali deles juntos, que vai ser tentar interceptar os apátridas e tal, que eles estão fazendo, roubando ali remédios e vacinas. Também vai ter mais uma quebra de expectativa quando a gente vê quem vai ser a verdadeira Flag Smasher, quem tá dominando, quem tá comandando aquele grupo, e descobrir também que ali só tem super soldados, são 8 super soldados, e eles tomam um pau. Eu não gostei muito de como a ação é filmada aqui. Sim, ela tem a energia que a gente espera, é engajante no sentido do ritmo e tudo mais, mas ela é filmada com muitos planos muito fechados, com um personagem só, então não tem aquela noção de muita continuidade, a gente não consegue identificar muito bem a geografia da cena, então qual personagem tá em qual lugar, qual personagem tá tentando bater em qual outro personagem, e muito uso do CGI aqui de uma forma muito evidente. Fazia tempo que eu não via isso. Na Marvel é muito difícil de ver, porque sempre o CGI da Marvel é sempre muito bom, e aqui tem alguns momentos que é assim o fundo verde estampado atrás dos personagens. Então, para uma série que se vende como uma série de ação e que fez um belíssimo trabalho no episódio passado, até nas cenas de perseguição e tal, eu não esperava uma cena tão limitada, digamos assim. Não que ela seja ruim, ela até funciona para a história, ela até tem um ritmo bom, mas a direção aqui não encaixou muito bem. Espero que melhore isso para os próximos episódios. E depois disso, a gente vai ver mais uma vez a relação desses dois personagens com o novo Capitão América e com o amigo dele que se autodenomina Estrela Negra. Em seguida, a gente vai mudar o foco totalmente da história para os apátridas, para os vilões aqui. E isso é interessante também, porque a série ela não vai criar apenas vilões que a gente está acostumado a ver há 1000 anos no cinema. Não, ela vai tentar humanizar esses personagens de alguma forma. Então só o fato de dar tempo para esses personagens sozinhos, pra gente meio que entender como funciona a organização, que tem uma boa causa ali por trás, tem pessoas comprando aquela causa, chamando eles de Robin Hood e tal, isso é importante para a gente criar vilões mais complexos. Já falei no episódio passado, em teoria, a ideia por trás dos apátridas é uma ideia interessante, é uma ideia de falar, olha, a gente ficou sozinho aqui, a gente não tinha mais essa ideia de países e tal, e a gente teve que sobreviver dessa forma. Agora vocês querem mudar totalmente o mundo de novo, trazer essas barreiras e tal? Não, a gente não vai aceitar isso. Então, em teoria, é interessante a visão deles, e eles continuam humanizando esses personagens. Vamos ver como fica a dinâmica de quem vai ser o verdadeiro vilão, de quem vai conflitar com o Falcão e com o Soldado Invernal, porque aqui no final do episódio a gente vê que vai ter o Barão Zemo, a gente vê que vai ter o novo Capitão América aí, né, o John Walker e o amigo dele, que também vão entrar em conflito com o Falcão e com o Soldado Invernal, e tem também os super soldados dos apátridas. Vamos ver como a série articula tudo isso e como ela vai também trazer a Sharon, que já foi confirmada, né, a Sharon Carter, para a série, como ela vai trabalhar junto, provavelmente, com o Falcão e com o Soldado Invernal. Além disso, gostei também da inserção do Azeia, que deve ser trabalhado mais pra frente na série também, que é um super soldado como o Capitão América, que nunca foi visto, que nunca foi conhecido pelo público, e tem um questionamento muito interessante do Falcão aqui nesse sentido. Como assim tinha um outro Capitão América, entre aspas, negro que ninguém conhecia? Por que que vocês mantiveram esse cara escondido o tempo todo? Por que ele não poderia ser mostrado? Então é um questionamento muito interessante. Depois disso a gente vai ter ali um interrogatório e tal, que mostra um pouco mais da dinâmica dos dois, do conflito dos dois, mas acho que não agrega tanto assim, além, é claro, do humor que eles querem promover da cena, mas no sentido dramático, no sentido da relação dos dois personagens, é meio que o que a gente já tinha visto durante todo o episódio. Então, um segundo episódio aqui que vai preencher e continuar a história, vai mostrar mais uma vez qual vai ser o tom, qual vai ser a dinâmica, principalmente, que a gente vê pela primeira vez aqui o Falcão e o Soldado Invernal junto, e quais vão ser as forças de oposição para esses dois personagens. Então por hoje é isso, espero que vocês tenham gostado, deixa o like se gostou, se inscreve no canal se ainda não é inscrito, comenta aí embaixo o que vocês estão achando da série e o que vocês estão esperando para a série a partir de então, para os próximos episódios. Passa no primeiro comentário fixado para ver as nossas outras redes sociais, tem um Instagram que a gente está produzindo muita crítica para lá, as críticas do Oscar, metade vai estar aqui no canal, metade vai estar lá no Instagram também, e também o nosso podcast, onde a gente está fazendo todos os quadros novos, o Gui tá tomando conta, tá ficando bem legal. Por hoje é isso e corta.